Prezados alunos, bom dia. Estamos retornando ao curso de graduação à distância para falar para vocês sobre unidades relacionadas com a disciplina Operações e Logística. No nosso segundo módulo, nós tivemos a oportunidade de apresentar e comentar para vocês algumas informações importantes sobre localização industrial e sobre o layout, o arranjo físico das organizações. Mostramos uma série de detalhes para vocês e, evidentemente, com relação a alguns problemas, alguns cálculos dessas duas áreas, nós, como disse, vamos gravar uma aula extra especial para fazer comentários sobre alguns problemas dessas duas áreas. Mas isso não inviabiliza de forma alguma a continuação do nosso programa. E hoje nós estamos aqui justamente para falar sobre o planejamento da produção, dar algumas informações sobre essa unidade relacionada com o planejamento da produção. Bom, depois que você identifica o empreendimento, cria a ideia, estabelece condições do ponto de vista econômico, relaciona alternativas de localização, define efetivamente a melhor localização possível para instalar um empreendimento a custos menores possíveis, o que torna justamente um empreendimento absolutamente eficaz, você passa para a organização interna da sua empresa, seja a fábrica com todos os seus complementos, e vai fazer o dimensionamento e a organização, a arrumação ou o arranjo físico de todos os elementos que direta e indiretamente se vinculam ao processo de produção, ao processo de fabricação, que é justamente a elaboração do layout do arranjo físico. É evidente, não sei se tive a oportunidade de falar para vocês, é evidente que um trabalho de layout não cabe apenas ao administrador. É necessário uma equipe multidisciplinar para poder fazer esse trabalho, principalmente em relação aos engenheiros de produção, ao administrador da produção, lógico e evidente, e a outros profissionais, uma vez que essa tarefa ela é uma tarefa também de cálculos, de lógica, de preparação, e da construção, eu diria assim, no bom sentido, de toda essa organização interna da empresa. Hoje vamos tecer alguns comentários sobre o planejamento da produção. Planejar a atividade para a execução da produção através do planejamento de produção, análise de processo, o planejamento agregado, o programa de produção, compra de matéria-prima para a produção, os funcionários que serão utilizados dentro da empresa para efeito do desenvolvimento das atividades de produção. Então, o que é o planejamento nesse contexto? O planejamento da produção, o planejamento propriamente dito, corresponde exatamente à execução de um sistema de trabalho que produza nas épocas oportunas, nas épocas adequadas, e com um custo justamente toda a mentalização de produção, com um custo aceitável, os produtos e nas quantidades e qualidades desejáveis. Esse é o sentido exatamente do planejamento. E nessa relação, existem dois grandes sistemas de produção conhecidos na literatura e na própria
e na própria realidade das indústrias, que é o sistema intermitente de produção e o sistema contínuo. Eles são absolutamente diferentes nas suas características e propriedades, e eu vou dar algumas informações sobre cada um deles. Quando você fala no sistema intermitente de produção, você relaciona exatamente, né, aquelas atividades que são realizadas, ou aquele sistema que é realizado, em que a produção praticamente por encomenda. Né? O sistema intermitente tem máquinas de característica universal, elas são moldáveis, elas são ajustáveis, né? Elas podem trabalhar mais de um tipo de produto, elas são projetadas, né, para ter essa flexibilidade. Então, o sistema intermitente, ela produz mais de um tipo de produto. O sistema intermitente, você pode exatamente trabalhar, né, essas condições de avaliar, né, a fabricação de bens e produtos, né, por encomenda. Produtos que não são de grande quantidade, né, produtos que são justamente trabalhados em cima de um planejamento mais rigoroso, cujo controle é bem mais amplo, conta com vários tipos de insumos e matérias-primas, numa linha em que você trabalha basicamente a função da produção. Você tem, digamos, do ponto de vista de layout, você tem, em cada departamento, você tem reunido vários tipos de equipamentos, né? Únicos, digamos assim, uma sala com 10 fresadeiras, uma outra sala com 5 furadeiras, uma outra sala com 4 limadeiras, uma outra sala com 6 máquinas de arrebite, etc. Então, em cada uma dessas salas, você tem efetivamente um tipo